Como é que James Webb consegue voltar ao passado e captar imagens de eventos que aconteceram há 13 bilhões e 500 milhões de anos atrás? Primeiro, tem a ver com os materiais que ele é feito. Segundo, com a distância que ele se encontra. E terceiro, com o ponto em que ele está. Então, permanece nesse vídeo comigo até o final, porque eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre este telescópio espacial, desde seus instrumentos, sua localização e até mesmo o tempo em que ele vai continuar a operar. Como você vê, estou começando aqui no YouTube. Então, me ajuda a crescer através da sua inscrição. Por isso, inscreva-se já no canal e deixe seu like neste vídeo. Desde que ele foi lançado no dia 25 de dezembro de 2021, o telescópio espacial James Webb revolucionou a astronomia e mudou o entendimento científico do universo por meio das suas maravilhosas imagens. Essas imagens são captadas pelas suas lentes infravermelhas, e essas lentes foram projetadas para observar os objetos e até mesmo eventos mais distantes do universo. O infravermelho desse telescópio é tão poderoso que é capaz de captar moléculas como moléculas de água, dióxido de carbono e até mesmo substâncias orgânicas. E isso lhe dá o poder de enxergar a composição da atmosfera de planetas e luas do sistema solar, assim como dos exoplanetas. James Webb é um telescópio que foi desenvolvido em conjunto pela NASA, a Agência Espacial Europeia, a ESA, e a Agência Espacial Canadense, a CSA. Segundo os engenheiros que o projetaram e construíram, ele pode observar a formação das primeiras galáxias e as primeiras estrelas do universo, assim como estudar o desenvolvimento das galáxias e ver os processos de formação das estrelas, assim como dos planetas. Mas uma coisa que impressiona nesse telescópio é o seu tamanho. James Webb tem um total de 24 metros de comprimento e 12 metros de altura, e ainda um espelho de 6,5 metros de diâmetro. Ele é quase 3 vezes maior do que o Hubble, o seu antecessor. Por isso, durante seu lançamento para o espaço, ele teve de ser dobrado. Mas sabe por quê? Porque seria impossível mandá-lo de forma segura para o espaço sem o dobrar. Então, onde é que o telescópio espacial James Webb está localizado? Ao contrário dos outros telescópios espaciais como o Hubble, por exemplo, que está em órbita a uma distância de cerca de 540 km acima da superfície do nosso planeta, o James Webb está localizado a 1,5 milhão de km da Terra, numa região do espaço conhecida como Ponto de Lagrange L2. Segura aí que daqui a pouco vou te explicar o que é esse ponto. O James Webb está tão longe que se tiver alguma falha que precise de algum tipo de intervenção humana, não haverá maneira de fazer isso. Veja só, é mais fácil e rápido chegar à Lua do que chegar neste ponto que está o James Webb. Só para você ter uma ideia de quão longe ele está. Está a ver a distância entre a Terra e a Lua, né? Então, imagine essa distância multiplicada por 4. É muito longe. Então, por que James Webb foi colocado tão longe e especificamente neste ponto? O ponto Lagrange L2, que na verdade não é um ponto, é uma região do espaço onde acontece o alinhamento da gravidade do Sol e da Terra, e consequentemente cancela a aceleração centrípeta. Você sabe o que é a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é a aceleração que provoca a mudança na direção da velocidade de qualquer coisa em movimento circular. Falando disso de forma simples, é assim. A aceleração centrípeta é um tipo de força que tende a mudar o curso normal de qualquer objeto em movimento circular. Então, com esta aceleração cancelada, os pequenos objetos colocados neste ponto, como por exemplo satélites e também esse telescópio, podem naturalmente se manter em uma posição estável em relação à Terra e ao Sol, para isso necessitando apenas de poucas e pequenas correções de órbita desses objetos que ficam nesse ponto. Então, como foi determinada a localização exata do James Webb? Para além do que eu disse anteriormente, a localização exata do James Webb foi determinada em parte pelos instrumentos usados nele, porque como ele foi criado para observar o universo na frequência infravermelha, seu objeto, assim como seus instrumentos para que possam operar sem interferência, eles precisam ser mantidos no mundo frio. Adivinha só, a menos 223 graus centígrados. É quase zero absoluto. Por isso, ele foi posicionado neste local, porque para além da estabilidade da órbita, nesta distância e no lugar em que ele está, a luz do Sol não reflete diretamente nele e nos seus instrumentos sensíveis, porque ele tem um escudo de calor que está sempre de costas para o Sol. E também, a sombra da Terra e da Lua não reflete nele e assim consegue se manter a temperatura dos instrumentos e o seu espelho é estável. Mas não é só isso. Você sabia que os planetas emitem luz infravermelha para o espaço? Então, essa luz não é bem-vinda para este telescópio, porque como eu bem disse no início, assim como ao longo deste vídeo, o Webb detecta a luz infravermelha. Então, a luz infravermelha da Terra ia confundir os seus instrumentos. E nesta distância em que ele está, esta questão é muito bem resolvida. Como que isso revoluciona a exploração espacial? Já que James Webb está numa zona que praticamente não há interferências, ele pode observar o espaço por praticamente todo o tempo. Ele pode simplesmente direcionar seu espelho para uma região do espaço e permanecer aí por horas e até mesmo dias, o que não acontece com os outros telescópios espaciais, como por exemplo o Hubble. Então, quais são os instrumentos ou que instrumentos o James Webb carrega? O James Webb carrega o módulo de instrumentos científicos integrados com 4 instrumentos. O primeiro é o NIRCam. Esse instrumento é uma câmera capaz de detectar a luz em comprimentos de onda que variam do limite da luz visível até as ondas infravermelhas curtas.
O segundo é o NISPEC. Esse instrumento é um instrumento de análise de quantidade de luz absorvida, transmitida ou refletida por um corpo ou por uma amostra. Basicamente, o NISPEC é um espectrômetro. Então, esse espectrômetro é capaz de analisar a luz nas mesmas frequências usadas pelo NIRCam. Então, essa análise é usada para determinar os elementos que compõem um objeto, como uma galáxia ou assim como uma atmosfera de um exoplaneta, por exemplo. Depois temos o MIRI, tudo isso é sigla, né? Que é uma combinação de câmera e espectrômetro e analisa a luz infravermelha em componentes médios e longos. Quarto e último é o FGS-NIRS, que na verdade são dois instrumentos. O primeiro é o FGS, que é usado para estabilizar a linha de visão do telescópio durante as suas observações. Então, os dados desses instrumentos são usados para controlar a orientação da espaçonave e o espelho responsável por ajustes finos de posição. Então, basicamente, ele é para estabilizar as imagens. Enquanto que o último instrumento, que é o NIRS, é um modo para fotografia e espectroscopia astronômica. Tanto o NIRCam quanto o MIRI são usados para bloquear a luz direta de uma estrela para que a sua coroa, ou seja, a luz da sua coroa, assim como de objetos menos brilhantes nas suas proximidades, possam ser estudados. Mas você achou mesmo que eu ia terminar este vídeo sem falar do espelho primário de James Webb? Essa é a peça mais linda e mais visível de James Webb, com 18 espelhos hexagonais menores revestidos de berílio e ouro. Por que foi usado esse material? Aproxima aqui. Berílio foi usado porque é uma substância que combina rigidez, estabilidade na condição de calor e baixa densidade. Trocando isso que eu disse em centavos, berílio é resistente, leve e eficaz na condição de dissipação de calor. Então, essas características são muito importantes em uma missão espacial. Enquanto o ouro é um metal capaz de captar a radiação infravermelha que o telescópio recebe melhor do que qualquer outro metal é capaz de fazer. Então, até quando James Webb vai operar? A vida útil estimada para James Webb é de apenas 5 anos, mas isso pode ser estendido para até 10 anos. É muito pouco tempo quando nós comparamos com os 31 anos do telescópio espacial Hubble. Mas como um telescópio que custou 10 bilhões de dólares, superando em 20 vezes o valor inicial projetado e atrasado a 14 anos, vai durar tão pouco tempo. Veja que o Hubble orbita muito mais próximo da Terra. Como eu bem disse, ele está a uma altitude de cerca de 540 km e ele foi projetado para receber manutenção por astronautas a bordo de ônibus espaciais. Isso até já aconteceu umas 5 vezes. Já o JWST, o James Webb, está a mais de 1,5 milhão de quilômetros de distância de nós e não há, no momento, nenhuma espaçonave tripulada que possa chegar até ele. Por isso, ele não foi feito pensando em manutenção e uso de longo prazo. Desde que foi lançado, o telescópio espacial James Webb já nos apresentou com lindíssimas imagens e até mesmo já mudou o entendimento científico do universo. Por essa razão, se inscreva no canal para você estar dentro das novidades que eu trarei acerca de novas descobertas desse telescópio espacial. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possível que você conseguir. Então, até o próximo vídeo e obrigado pela audiência.